Amém. Ezequiel capítulo 13, versos 1 e 2. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 13. Eu peço que após a leitura, ao sentar, você mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos depois ver o restante do capítulo, né? Mas vamos ler só esse iniciozinho. Capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel, versículos 1 e 2. Amém. Vamos fazer a leitura. Acompanhe sua Bíblia, por favor. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Amém? Deus e Pai Celestial, obrigado pela leitura da Tua palavra e que agora o Senhor venha nos abençoar. Senhor, tira toda a incredulidade do nosso meio, abra nossa mente, coração, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, venha nos mostrar, ó Deus, o caminho a seguir, Senhor, transformando o nosso coração, Pai. Eis-nos aqui, ó Deus, atentos à Tua voz. Eis-me aqui também como vaso e instrumento em Tuas mãos. Fica conosco, nos abençoa rica e abundantemente. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Pode tomar o seu lugar. Nesses dias que a gente tem vivido, irmãos, muitos estão buscando palavras de ânimo, de encorajamento, ou de fé, de esperança. Mas nós precisamos lançar alicerces na nossa vida, amém? O que sustenta um edifício são os alicerces, quando bem feitos. Não adianta o edifício ser bonito, ser bem decorado, se o que o sustenta não tem força para mantê-lo de pé. E como faz falta, e aqui o primeiro versículo, Ezequiel registra: a palavra do Senhor veio a mim. Era uma época em que Deus falava diretamente com homens, com profetas chamados por Ele. E Ezequiel foi um desses homens, num tempo extremamente difícil. O povo vivendo em cativeiro na Babilônia, longe de sua terra natal, a terra devastada, Jerusalém destruída. E Deus chama Ezequiel para ser uma voz, a pregar e levar o povo ao arrependimento. Ezequiel não estava lá pregando para os babilônios, ele estava pregando para o povo de Israel. Dias semelhantes aos nossos, em que nós estamos vendo a igreja sendo acorrentada, presa a muitas coisas desse mundo. Vivemos hoje numa verdadeira Babilônia, onde o pecado está se multiplicando de forma exponencial, algo sem controle. Não há mais limites para nada na sociedade. Todos estão achando tudo normal e a igreja está achando tudo normal. Como faz falta a palavra do Senhor nos dias de hoje. Mas pastor, que é isso? Como nós temos a palavra do Senhor aí? Tantas igrejas, programas de rádio, internet, televisão,
mídias sociais, mas tem tanta. Tem não. Está faltando a palavra do Senhor nos dias de hoje. Dizer o que Deus não disse e afirmar o que a Bíblia não afirma, isso não é a palavra do Senhor. E nós estamos vendo a palavra de Deus sendo manipulada, distorcida, usada para interesses escusos, interesses maus. Como está fazendo falta hoje, como está difícil achar. Temos, graças a Deus, temos vozes que estão pregando a sã doutrina, estão se levantando para apontar o pecado, para dizer, olha, isso é caminho de morte. Mas nós não temos uma abundância de vozes. E isso é natural, porque assim como nos tempos de Ezequiel era uma voz ali pregando. Era uma voz ali falando. Era um dizendo, anunciando a visão do vale de ossos secos, que era o próprio Israel que estava morto espiritualmente. O povo de Deus morto, ossos secos, sem vida, apenas religiosidade. A palavra do Senhor é dizer o que Deus disse, doa quem doer. A palavra do Senhor é afirmar o que a Bíblia afirma, doa quem doer. E como falamos quarta-feira sobre João Batista, foi uma voz que se levantou, o último profeta do Antigo Testamento, que se levantou e chegou a Herodes para dizer, você está em pecado, porque você adulterou com a tua cunhada, você traiu teu próprio irmão, você está em pecado, e por isso ele pagou o alto preço, preso e morto. Versos 4 e 5. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Somente até aqui. Deus chama esses profetas de chacais, ou em algumas traduções, raposas, porque esses animais, eles são devoradores, são animais ardilosos. A raposa é um símbolo da esperteza. A raposa é aquela que ela consegue enganar. É um bichinho ardiloso. São devoradores. Ele diz, vocês profetas são como chacais que estão devorando o meu povo. Esses animais, quando eles estão em desertos ou ruínas, eles vão a esses lugares porque vão procurar alimento, porque há falta de alimento. E quando fala aqui que eles estão nas ruínas, estão no meio das ruínas, que estão ali procurando pequenas presas, a gente vê esses falsos profetas no meio da ruína que é a igreja de hoje, tentando pegar pequenas presas para tirar algum proveito. Usam a palavra de Deus, mas não para o arrependimento e para a conversão, porque aceitam tudo, vale tudo. Não consertam as brechas que há na igreja. Não levam pessoas a Cristo, ao arrependimento sincero e verdadeiro, a um conserto diante de Deus. Estão preocupados com igreja cheia, com show. Estão preocupados
em ser famosos, em ter sucesso, em ter poder, influência. Não a influência espiritual, como nós já vimos no passado, grandes homens de Deus, o mais recente, falecido Billy Graham, que era chamado para ser consultado se estavam fazendo algo de acordo com a palavra de Deus. O que o Senhor tem a dizer biblicamente? Hoje não, hoje o interesse é voto. Hoje o interesse é, minha igreja vai ter influência, vai ter poder, que se mexer comigo, eu tenho influências. São chacais que não estão preocupados em levar pessoas a Cristo. Querem mega igrejas, mas não conhecem nem 1/10 dos seus membros. Não estão preocupados se as vidas estão sendo edificadas, se as brechas estão sendo tapadas, se há pessoas ali caminhando com Cristo, se consertando com Cristo. E como é bom para o coração de um pastor verdadeiro, quando chega um membro e fala: pastor, eu estava pecando, fazendo isso, mas olha, o Espírito Santo transformou meu coração, eu abandonei esse pecado. Que alegria isso traz ao coração. Essa é a grande vitória do povo de Deus. É dizer: eu estou abandonando o pecado, estou vivendo uma vida santa. Como foi bom ano passado, diante de tudo aquilo, pessoas chegarem e falarem: pastor, eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Tem não sei quantos anos de cristão, é a primeira vez que eu leio a Bíblia. Glória a Deus. Mas os chacais não estão preocupados com isso. As raposas não estão preocupadas com isso. Não. Eles querem presas. Eles querem alcançar algo que é dos seus interesses. Versículo 6. Suas visões são falsas. Suas adivinhações, mentira. Dizem: palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Versículo 10. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Somente esses 2 versículos. Falsas visões, como a gente vê por aí espalhado, né, irmãos? Basta você dar uma rodada aí em algumas mídias sociais que você vai ver visão disso, visão daquilo, palavra disso. Alguns dizendo que Jesus vai voltar numa determinada data, outros dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Ano passado teve um que se levantou e falou: Donald Trump vai se reeleger. Deus me falou isso, Deus me revelou. Em janeiro do ano passado, alguns desses profetas aí de renome na nação disseram: 2020 será o ano de grande prosperidade para o Brasil. 2 meses depois estavam todos calados, em silêncio, quietinhos. Pois foi um dos anos mais difíceis que nós já vivemos na história recente da nossa nação. Claro que já tiveram muitos anos piores na história passada, mas foi um ano difícil.
falsas visões, palavras mentirosas que desviam o povo do verdadeiro alvo da igreja, que é a salvação da sua alma. Iludem o povo com falsas promessas. Você vai prosperar, vai ser só vitória na tua vida, vai dar tudo certo. E o que dizer de tantos irmãos em Cristo espalhados ao redor do mundo que faleceram ano passado de Covid? E essa semana eu vi um vídeo de um desses profetas, líderes, dizendo: vamos confiar no Senhor, porque nenhuma praga nos atingirá, nenhum mal chegará à nossa tenda, nós não vamos pegar esse vírus, vamos confiar no Senhor. E ele pegou. E ele pegou Covid. Nós não fomos chamados, líderes, a dar falsas esperanças. Nós fomos chamados a pregar a palavra de Deus ao seu coração. Doa quem doer, e às vezes dói. Porque o pastor tem que falar a verdade, o membro se aborrece. Recentemente eu tive que falar umas boas verdades para o irmão. E ele falou: então eu saio da igreja. Vai com Deus. Porque eu não vou me calar diante da verdade. A verdade é essa, meu filho. Você quer mudar a Bíblia, aqui não é o lugar. Segue a Bíblia. Está aqui, você me mostra na Bíblia que eu estou errado. Ele se calou. Então, se está na Bíblia, você quer viver diferente da Bíblia, então tu não é crente. Não é crente. Quer viver diferente da Bíblia? Então não é cristão. Não estamos aqui para iludir com falsas promessas. Você pode pegar Covid e morrer de Covid? Pode sim. Se Deus quiser, Ele vai deixar. E se Ele não quiser, nada vai te atingir. Porque Ele é o soberano, Ele é Deus. Tudo acontece pelo poder da sua palavra, e quando Ele quer, e da forma que Ele quer. Se hoje você está empregado, é porque Deus quer. Porque independe se a economia está bem ou mal, independe de quem está no governo. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos dá prosperidade, quem abençoa a nossa vida, independente do salário que você ganhe. Porque prosperidade não é ganhar 100 mil reais por mês. Você pode ser próspero ganhando um salário mínimo, ou a tua pensão lá que é tão pequena e tão injusta, mas você pode ser uma pessoa próspera com aquilo que chega à tua mão. Seja fiel a Deus em tudo. Não é só ser dizimista, porque tem gente que acha que dar o dízimo resolve tudo, né? Já comprei minha bênção. Está enganado, meu filho, está enganada, minha filha. Se você é dizimista, mas vive no pecado, nenhuma bênção vai chegar a você. Deus tira a mão. Dízimo não é uma bolha protetora sobre a tua vida, não. Tem que dizimar, mas tem que andar com Deus. Tem que ser fiel a Deus no trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, na família, em todo lugar, nos negócios, na hora de comprar, na hora de vender. O que esses falsos profetas constroem é o que Deus fala aqui a Ezequiel: muros frágeis. E é o que a gente está vendo hoje: crentes vulneráveis e fracos. Crentes fracos. Bastou o anúncio: tem uma pandemia, um vírus. Ai, meu Deus, tranca tudo, fecha a janela. Ai, Jesus, ai, meu Deus. Passaram meses com medo. Eu tive que fazer isso aqui com alguns para falar: meu filho, acorda, porque o Espírito de Deus lança fora todo medo. Ou você tem o Espírito Santo na tua vida, ou você está vivendo o espírito desse mundo. Quem é o teu Senhor? Quem é Deus na tua vida?
Porque estão criando muros fracos, vulneráveis. Bate um ventinho. Foi o que Jesus falou. Está construindo tua casa espiritual onde? Na areia? Vai ruir. Porque a chuva vai cair sobre você. Você não está livre da chuva, não. Os rios vão correr. E nós não estamos livres dos rios, não. E o vento vai soprar. E nós não estamos livres. E se a casa não estiver construída no alicerce, na rocha, que é Jesus, vamos cair. Ano passado, um número incontável de igrejas fechou as portas. Fechou as portas. E muitas delas, não foi só o problema financeiro, não. Foi porque não tinha alicerce espiritual para sustentar a igreja. Nós passamos 5 meses de portas fechadas, mas a igreja permaneceu de pé. Porque nós continuamos unidos dentro das nossas casas, obrigados a ficar lá. Mas nós nos mantivemos ali. Alguns, infelizmente, aproveitaram para... Porque já estavam lá, né? Balançando. Está na areia, bateu o vento leva. Não está firme. Porque Deus fala aqui com Ezequiel que levantam, constroem um muro frágil e passam-lhe cal. O cal era usado nas construções apenas para tapear. E antigamente, né, os mais antigos como eu, né, jovens, acho que nem sabem o que é cal, né? Lembra antigamente que a gente passa, né? O pessoal para dar tapeada passa uma pá de cal aí, né? Aí vinha com aquela brocha, pronto, falei, porque não tem dinheiro para comprar tinta. A tinta era cara, né? Então não dá para pintar, passa aí um cal aí para dar uma tapeada. E se fazia isso naquela época. Então por isso Deus usa essa ilustração. Estão construindo muros, ou seja, vidas em Israel, muros fracos, e para tapear a fraqueza, passa um calzinho aí. Bota uma meia dúzia de ilusões, de versículos retirados de contexto, jargões evangélicos. Somos cabeça e não cauda, somos mais do que vencedores. Vai passando um calzinho aí, meu filho, e vai embora. Vamos seguindo. Só que quando bateu o vento, caía a chuva, correndo os rios, não fica de pé. Não fica de pé. Porque tem aparência de firmeza, mas escondem fragilidade. E Deus não quer uma igreja fraca. Deus quer uma igreja forte. Deus quer crentes firmes na palavra, conhecedores das sagradas letras e que estejam prontos para a batalha, porque nós somos soldados do exército de Cristo Jesus. E qual é a nossa batalha? O apóstolo Paulo falou lá em Efésios. É contra a carne ou sangue? Não. É contra os principados, as potestades, é contra esse mundo espiritual maligno. Porque há muita coisa acontecendo no mundo espiritual que nós não estamos vendo, irmãos. E quando eu tenho falado aqui para orarmos pela nossa nação, é porque há algo espiritual maligno para destruir essa nação, para destruir a igreja no Brasil. Versos 11 e 12. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Versículo 12. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram?
vão cair com as circunstâncias. E muitos, ano passado, ficaram se perguntando, mas disseram que esse era o ano da prosperidade, me disseram que era o ano da bênção, que 2020 ia dar tudo certo, que isso, que aquilo. E quando vai perguntar ou não tem resposta, eu digo, meu filho, foi você que não teve fé, você que não creu, você tem que exercer mais sua fé, você tem que fazer um sacrifício maior. Muitos se perguntando, cadê a caiação? Não disse que aquela fórmula ia dar certo? Não disse? Mas não deu, claro que não deu. Está levantando muros frágeis na tua vida. Então, meus amados irmãos, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com as fontes que você está buscando aí na internet, cuidado com certas vozes, cuidado com o que você está alimentando a sua alma, porque não são todos que falam em nome de Deus ou citam a palavra de Deus que estão falando aquilo que Deus quer. Há muita heresia em nosso meio, há muita abominação em nosso meio, há muita aberração em nosso meio, e os nossos ouvidos não podem estar abertos. Tá bom, ouve essa mensagem aí, e aí você ouve, que coisa linda. Às vezes é só emoção, não produz arrependimento, não produz mudança de vida. Você ficou arrepiado, você até chorou com aquela mensagem, mas não mudou nada na tua vida, porque só foi feita para provocar emoção. Eu não quero que você saia daqui chorando, dizendo, que mensagem linda, meu Deus, que mensagem maravilhosa. Eu quero que você saia daqui dizendo assim, eu tenho que tomar vergonha na cara e me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que dar jeito na minha vida e voltar para Jesus e acertar os meus caminhos. Eu não vim aqui para causar sensação a você. Eu invisto meu tempo no ministério para ter nesse lugar uma igreja forte, que adore a Deus, que sirva ao Senhor de coração, que mude os seus caminhos a cada dia, que a cada dia confesse, Senhor, eu sou um pobre pecador, um miserável, eu só estou aqui pela tua graça e misericórdia, transforma a minha vida, me ajuda, Jesus, para que eu possa continuar no caminho da salvação. Versos 13 e 14, por isso, assim diz o soberano, o Senhor, na minha ira, permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação, chuva de pedra, e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Amados, Deus manda aflições e provações para provar se os nossos muros estão fortes. E de tempos em tempos Deus faz passar um vento nas igrejas. Ele sopra um vento. O ramo que está firme na videira, ele balança, mas ele não cai não. Agora aquele que está ali fraquinho, sem vida, o ventinho que bate, ele... Por que isso aconteceu? Porque Deus soprou o seu vento, para saber se aquele muro estava forte mesmo. A queda de crentes fracos revela, irmãos, a falsidade, a ilusão do pastoreio que às vezes estavam seguindo, estavam se enganando, estavam seguindo caminhos errados, estavam se iludindo com falsas promessas. Por que aquela pessoa não está mais nos caminhos do Senhor? Mas ela parecia tão firme. Não, estava caiada, estava só caiada.
estava só caiada. Porque por aflições e tribulações todos nós passamos. Ano passado eu passei um aperto no final do ano, lembra? Saúde debilitada, estava esgotamento físico, depois peguei Covid, mas o meu coração continuou firme em Cristo. Firme. Aqui Deus está falando algo, irmãos, que é a esperança de muitos que são fiéis a Deus. Que esses falsos mestres um dia sejam julgados pelo Senhor. Que ainda aqui na terra a gente veja uma separação naquela que é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, daquilo que são aberrações. E Deus diz, eu vou destruir isso tudo. A nossa esperança, não somos nós que vamos fazer o juízo, mas que Deus separe a sua igreja para mostrar ao mundo, olha, aquilo ali na igreja não. Aquilo ali só tem um nome. Igreja são aqueles ali que são fiéis. Vivem a palavra de Deus. Versículo 22. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Irmãos, as heresias que estão sendo por aí pregadas, um evangelho deturpado, um evangelho apenas visando benefícios, bens materiais, iludindo que a sua vida tudo vai dar certo em Jesus, que tudo será uma maravilha. Um evangelho que aceita o pecado, que aceita o mundanismo dentro da igreja e diz, está bom, nós estamos vivendo outro momento, somos modernos, somos atuais, estão imitando o mundo. Várias vezes já me peguei ouvindo uma música evangélica e eu paro e falo, peraí, essa melodia é conhecida, eu nunca ouvi essa música. E aí eu vou puxando a memória, falo, eu já ouvi essa melodia em algum lugar, e vai ver, é uma música mundana, porque pregaram a mesma melodia, e pegaram e fizeram e trouxeram para dentro da música, dizendo, isso é música para Deus. Os músicos e cantores gospel imitam o mundo, quando deveriam entender que a função de estar aqui em cima é ministrar louvores ao Senhor. Ministrar louvores ao Senhor. Não é ser notado. Não é fazer movimentos ou coisas para fazer o showzinho particular. Não. É para ministrar louvores a Deus. Ministrar louvores ao Senhor. Uma vez eu estava conversando com um jovem, que não é aqui da igreja, e esse jovem falando que ele quer gravar um CD, que ele quer ir pelas igrejas, cantar e não sei o que. Eu falei, filho, de que igreja você é? Sou da igreja tal. Sim, o meu pai é o pastor lá. Eu falei, é? Tá. E você quer gravar CD e sair pelas igrejas cantando? E como é que está a igreja lá?
Tem músicos? Como é que está lá o trabalho do teu pai? Não, pastor, lá a gente não tem quase músicos. Aham. E você está preocupado em fazer carreira gospel, de cantor. Meu filho, acorda. Porque eu tenho ministério. Então vai botar teu ministério a serviço do teu pai lá, vai ralar com teu pai para a igreja encher, meu filho, para salvar almas. Fica catando músico nas igrejas. Meu filho, vai dobrar o joelho, porque lá não tem músico, pastor. Eu falei, dobra o seu joelho e todo dia clama a Deus para Deus mandar músico para a tua igreja. Não quer, né? É mais fácil nas igrejinhas catando. Vem aqui, filhinho. Vem outro daqui, vem outro de lá. Vem aqui, pronto, montei minha bandinha. Vamos pelas igrejas, onde eu vou cantar? Não, meu filho, teu pai está precisando de você lá, vai lá. Vai ministrar a Deus lá, tem almas precisando de você lá. Mas hoje o evangelho é isso. Vamos lá, vale tudo, está tudo bom. E com heresias a gente vai vendo a igreja se afastando dos caminhos do Senhor. Uma igreja que faz sua própria vontade, é o meu eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida. Isso não é ser crente. Quando a gente aceita Cristo, nosso corpo, a nossa vida passa a ser de quem? Fala mais alto, vocês estão de máscara. Mais alto. De Deus, de Jesus. Nosso corpo passa a ser o quê? Santuário de quem? Do Espírito Santo. Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí vem um crente falando, na minha vida mando eu, faço o que eu quero e bem entendo. Não é crente. Não é crente. Se não se rende, não se humilha a Jesus, você é um herege, está seguindo doutrina de Balaão, está se enganando que está agradando a Deus, mas está vivendo em pecado. Porque os falsos profetas, os hereges, eles dizem, não, faz do teu jeitinho, tá bom, meu filho. Tá legal, tá bom, tá. Eu não posso é perder o membro. Não posso perder. Estão criando uma igreja que quer fazer a sua própria vontade, quer mandar na sua vida. Ei, você não pode mais mandar na tua vida, porque a tua vida foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se Jesus não manda na tua vida, Ele não é o teu Senhor, Ele é o teu servo. E Ele não se coloca como servo, ou seja, Ele não está na tua vida. Porque é Ele, ou então Ele está fora. Deus não ocupa segundo lugar. Deus não ocupa cantinho. Ou Ele ocupa o trono de Senhor, ou Ele está fora. Tem que se arrepender, irmãos. E o que a gente vê hoje é uma mensagem que não prega arrependimento, não aponta o pecado para viver uma vida santa, íntegra, reta, consagrada ao Senhor. Não apontar a cruz como caminho da salvação em Jesus Cristo. Não há outro meio de ser salvo. Ei, não são os seus dízimos que vão te salvar. Não é a tua frequência na igreja que vai te salvar. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque a gente está fazendo tudo direitinho. Eu não sou salvo porque eu sou pastor. Meus filhos, eu falo para eles, vocês não são salvos porque são filhos de pastor, não. Cuida da salvação da alma de vocês, hein? Que eu fiz o papel de ensinar. Agora, se vocês vão seguir, minha filha, quer ir para o inferno, problema de vocês. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu.
E eu sei que lá vocês não vão poder dizer: ah, meu pai não me ensinou isso não, Jesus. Meu pai não deu exemplo disso não. Vocês não vão poder dar desculpa não. Então se agarra com Jesus, foge desse mundo, larga o pecado e firma com Jesus, meu filho. Porque não são as nossas obras que nos salvam. A salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque toda a glória, toda a honra e todo o louvor tem que estar no nome de Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso Salvador, é o Espírito Santo Consolador que faz a obra no nosso coração e nos leva ao arrependimento. Versículo 23. Por isso, vocês não terão mais visões falsas, e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, Deus está chamando os seus remidos. Deus está chamando o remanescente fiel dele a voltar aos seus caminhos. Nós nos desviamos, queridos, nós nos afastamos, nós criamos um estilo de vida, um estilo de igreja que não é aquilo que Deus está esperando de cada um de nós. Então nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar a nossa trajetória, nós temos que mudar os nossos caminhos. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós temos que saber que Jesus está voltando, Ele está chamando uma igreja santa, pura, sem mácula, que possa se voltar para Ele e ser fiel a Ele, largar o adultério com esse mundo, parar de ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, viver a palavra, ser fiel a Ele todos os momentos. Deus está chamando a sua igreja, que somos nós. Mas aí você vai ouvir muita coisa sendo dita, vai dizer: nada, isso é bobagem, essa mensagem é antiquada, a gente tem que inventar uma coisa nova. Vamos inventar uma novidade? Não, irmãos, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Nós temos que voltar para a palavra do Senhor, porque Deus está aqui prometendo trazer juízo aos falsos profetas. Juízo. Nós temos que orar para que Deus abra os olhos da igreja, a igreja de Cristo no Brasil, e nos leve ao arrependimento antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Há pouco mais de 2 anos atrás, Deus deu um grande livramento à nossa nação, porque uma parte da igreja dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor. Mas a igreja não se converteu. A igreja continua vivendo em pecado. A igreja continua se misturando em negócios escusos, envolvida em escândalos, envolvida em pecados. A igreja continua querendo ser moderninha, agradável ao mundo. Irmãos, pega uma colher de sal e enfia na sua boca, vai ser agradável? Vai agradar? Se enfiar uma colher de sal na boca, não vai. Não vai. Sai aqui no final do culto, o sol está brilhando, fica olhando diretamente para o sol, sem óculos escuros. Por favor, não faça isso, tá? É só um exemplo, não faça isso. Senão vai trazer prejuízo à sua visão. Por favor. Só estou ilustrando. Chega ali fora e olha diretamente para o sol, fica olhando para ele sem parar. Vai incomodar? Vai incomodar. A igreja tem que incomodar o mundo, ela não tem que ser agradável ao mundo. Eles têm que olhar para a gente, chamar a gente de chatos,
quadrados, antiquados, fanáticos. E seja lá o que for mais que eles queiram nos xingar ou nos elogiar, que Deus tenha misericórdia deles. Mas nós vamos saber uma coisa: estamos fazendo a diferença. Estamos fazendo diferença. Para aqueles que gostam de anotar, eu vou falar uma frase aqui, se você quiser anotar, eu vou repeti-la depois mais devagar. Falsos profetas, com falsas mensagens e falsas palavras, alimentam falsas esperanças e formam falsos crentes, com muros fracos, de fácil queda, porque só tem cal para disfarçar. Falsos profetas, com falsas mensagens e falsas palavras, alimentam falsas esperanças e formam falsos crentes, com muros fracos, de fácil queda, pois só tem cal para disfarçar. Que os nossos muros sejam fortes, porque olha, nós não estamos livres das aflições dessa vida. Não estamos livres. Não estamos livres do desemprego. Não estamos livres das doenças. No passado era dengue, né? O mosquito foi erradicado, né? Que bom, né? Soube não? Acabaram com o mosquito da dengue. O Aedes aegypti, né? Sumiu, acabaram, foi erradicado. Não tem mais dengue. Acabou a zika. Eu tive zika, né? Eu só fraquinho, mas tive. Acabou tudinho. Quantos de nós já não pegamos tantas doenças? Ano passado perdemos a nossa amada irmã para esse vírus. Quantos familiares, conhecidos, parentes, amigos nossos também não se foram? É a última? Até Jesus voltar vai ter outras doenças, outros vírus, outras pestes. Sei de uma coisa: é Deus quem nos guarda. E se nós partirmos, é porque Ele falou, é a tua hora. Porque se você não morrer de coronavírus, eu levo a tua vida num acidente de carro, vai cair um helicóptero na tua cabeça, um raio vai te atingir, não importa. Se Deus falar, é a tua hora, acabou. Acabou. Então o que importa para a gente? São as circunstâncias? É com isso que eu tenho que me preocupar? Não. Eu tenho que me preocupar o seguinte: quando chegar a minha hora, eu vou ter que encarar o juiz. E vamos ter que prestar contas da nossa vida. Eu não vou prestar conta da sua vida, não. Já fica sabendo, pastor, quando chegar lá, pede por mim. Não dá, não. Dá, não. Não vai ter isso, não. É cada um por si lá. Vai ser a gente diante dele e ele descortinando a nossa vida e a gente sem poder dar nenhuma justificativa. E quem serão os primeiros a serem julgados, irmãos? Quem? A igreja. Não é o mundo, não. Os primeiros a serem julgados seremos nós. Porque nós recebemos a graça e a palavra de vida. E o que fizemos e temos feito com ela? O quê? Vai viver uma vida
tranquila, confortável, tudo do bom e do melhor. Não. Deus nos chamou para viver uma vida consagrada a Ele. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja diga. Vamos todos ficar de pé, por favor. Feche seus olhos. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Você já sabe essa letra, feche seus olhos. Faça desse cântico uma verdadeira oração ao Senhor, de entrega, de consagração da tua vida. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Pois por tuas mãos E aprouve a Ele nos salvar. terra, céu e mar e todo ser que nele celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Levante as suas mãos aos céus. Deus e Pai Celestial, guarda o nosso coração, Senhor, das heresias que circulam por esse mundo, Senhor. Dos falsos profetas, Senhor, que vêm anunciar a palavra que o Senhor não disse. Desperta em nós sede de ler e estudar a Tua palavra todos os dias, de aprender mais dos Teus caminhos e viver a Tua lei em nossa vida. Desperta-nos, Espírito Santo, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida em retidão, endireita as nossas veredas, que são muito tortuosas, Senhor. Somos miseráveis, Senhor, pobres, cegos, nus. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos vista com vestes de santidade, que o Senhor nos traga visão espiritual, que
Que a nossa riqueza seja a presença do Deus vivo e verdadeiro. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa a tua igreja no Brasil, Senhor. Salva a tua igreja no Brasil, Senhor. Desperta, Senhor, o teu remanescente fiel nessa nação, Senhor. Nos quatro cantos, ó Deus, para buscar a tua face, para se arrepender dos seus maus caminhos, para abandonar o mundanismo, uma vida de amizade com esse mundo, Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja, o teu remanescente fiel. E levanta, Senhor, os teus verdadeiros profetas para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é servo, Ele não é capacho, Ele não é um faz-tudo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, soberano nos céus e na terra, e que não aceita outro lugar na vida do ser humano que não seja o primeiro lugar. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Salva o Brasil, Jesus. Salva a tua igreja, Jesus. Salva a tua igreja no Brasil, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos adultérios. Perdoa, Senhor, os roubos, os furtos. Perdoa a corrupção dentro da igreja. Perdoa, Senhor, os homicídios, assassinatos, Senhor. Perdoa, Senhor, as mentiras. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Nós precisamos de um real avivamento nessa nação, Senhor. Um avivamento não produzido por mãos humanas, não produzido por um grande encontro, num grande lugar. Não, Senhor. Algo que venha dos céus como um vento impetuoso e encha as nossas vidas e recaia sobre nós como chamas de fogo e nos leve ao arrependimento, à conversão e a seguir a Cristo todos os dias da nossa vida. Oh Deus, nós clamamos a tua misericórdia, Senhor, porque nós somos indignos, não merecedores, Senhor. Somente tu mereces a honra, a glória, o louvor, a adoração. Só tu mereces a força, o domínio, o poder. Só tu mereces, Senhor. Tu és digno, tu és o Senhor. Aleluias. Tu és o Senhor, tu és Deus. Aleluias. Mãos e diga isso mais uma vez. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Dê glórias e honras a Ele.
Exalte o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Engrandeça o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Ele é Deus. Glórias à Santíssima Trindade. Glórias a Deus Pai. Glórias a Deus Filho. Glórias ao Deus Espírito Santo. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Somente Ele é digno na nossa vida, da nossa entrega, do nosso coração. Aleluia. Confesso que essa palavra